vamos dar início à pintura da nossa linda telinha, dessa linda paisagem aqui. Relembrando vocês que essa é a nossa imagem de referência e a tela que eu estou fazendo é de 10 por 15 centímetros, tá? Eu imprimi a imagem neste tamanho e eu passo ela para a tela com o papel carbono. Então, quem quiser essa imagem de referência aqui, comenta eu quero aqui embaixo que eu envio para vocês inbox. E para fazer esse céu, eu já tenho aqui na minha paleta, eu vou pegar um pouco de azul cerúleo e branco de titânio e eu vou fazer um azulzinho mais claro aqui, ó. Eu vou usar esse azul um pouquinho mais claro para fazer o céu. Venho nessas pinceladas em formato de X, preenchendo todo esse meu céu. Perfeito. E vejam que eu deixei somente aqui um espacinho para esse tronco mais grosso, só para não me perder. Eu deixei um pouquinho desse miolinho aqui, normalmente eu não deixo, tá? Normalmente eu preencho tudo com azul, mas dessa vez eu quis deixar aqui, ó, esses espacinhos só para eu ter uma noção da onde que eu vou colocar as partes mais importantes do IP, tá? E o resto eu preencho com o azul do fundo. E agora na minha paleta eu vou colocar essas duas cores aqui. Então eu vou colocar um pouco de verde inglês aqui, um pouco de verde VC aqui e vou colocar mais um pouquinho de verde VC aqui também, que esse aqui eu vou fazer uma mistura diferente. Eu já tenho amarelo ocre aqui na minha paleta e eu vou jogar em cima desse verde VC com um pouquinho desse verde inglês e eu vou também pegar um pouquinho de branco e fazer uma misturinha tentando fazer um verde meio ocre. E olha que bonito que ficou esse verde aqui pra gente jogar nas partes mais claras. E eu vou pegar um pouquinho dele aqui, já vou separar ele aqui do lado e eu vou jogar um pouquinho mais de branco para trazer um tom dele um pouco mais claro. Tá vendo? Só para ele ficar um pouquinho mais claro pra gente jogar e dar uns tons de luz diferentes. Primeiro eu vou começar com esse arbusto que tá aqui atrás. Vou vir com o meu verde VC puro, passando ele aqui embaixo. E vamos fazer uma mistura muito importante, gente, de sombra queimada e a mesma quantidade de azul ultramar. E assim a gente faz essa cor bem escura que a gente chama de preto cromático. A gente vai usar esse preto cromático para escurecer e trazer as noções de sombra para nossa tela. E eu já vou colocar um pouquinho dele aqui embaixo, ó, desse arbusto. Misturo ele com verde VCE. Muito bem. A gente vai pegar aquela mistura que a gente fez, só que é mais escura, e vamos dar batidinhas com aquele verdinho um pouquinho mais claro, eu vou dar uma jogadinha, trazendo uma luz, mas bem pouquinho. E vamos para esse lado de cá, fazendo o mesmo esquema, verde VCE e aquele escuro do preto cromático. Com o próprio verde inglês e aquele verde mais claro, eu vou dar umas batidinhas, jogando ele, porque essa árvore ela está mais iluminada. Vou pegar um pouquinho desse amarelo ocre aqui com o branco, que eu misturei, e eu vou fazer aqui uns galinhos nessas árvores bem lá no fundo, para dar uns detalhinhos. Agora, nesse pedacinho de cá, vamos utilizar essa cor que a gente fez aqui e vamos passar ela aqui. E agora, com a cor mais clara, a gente vai jogando aqui nessa parte de cima, para trazer um pouco de luz para esse gramado aqui. E com o preto cromático eu também jogo um pouquinho para trazer um pouquinho de sombra e de textura para esse gramadinho aqui do fundo. Agora, passando para a casinha, a gente vai fazer uma mistura de amarelo ocre, vermelho e branco. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho, que eu quero que ela fique um pouquinho mais rosadinha. E ficou mais ou menos a cor que eu queria. Eu vou separar um pedacinho dela aqui e vou colocar um pouquinho mais de branco para eu ter um tom dela um pouco mais claro. E vamos passar essa cor aqui na casa. Com o preto cromático, eu venho passando ele aqui embaixo e trazendo uma sombra do telhado que faz nessa casa aqui. E eu vou suavizando. E com aquele tom mais claro que a gente fez, eu vou dando uma jogadinha pela casinha, trazendo um pouquinho de luz. Vou jogar meu preto cromático aqui nesse pedacinho, até aqui embaixo. Passo ele aqui dentro das portas e das janelas.
Com aquele tom da casa mais clarinho, eu venho fazendo uma bordinha aqui nessas janelas e também aqui no batente dessa porta. E com esse cizinho aqui que a gente chama de gris neutro, a gente vem passando aqui, ó, por dentro, trazendo essa claridade, simulando uma porta aberta. Assim como eu jogo um pouquinho ele aqui, simulando uma escadinha e dou uma clareada aqui nessa partezinha de baixo. Vamos agora pro telhado. Vou pegar a minha cor que se chama Terra de Sombra Queimada, que já tá na minha paleta, e eu vou passar ela aqui fazendo uma base em todo esse telhado. Depois de finalizar, a gente vai vir com o preto cromático fazendo uns risquinhos aqui no formato do telhado. Com o amarelo ocre, vamos jogando, fazendo os mesmos risquinhos. E com o amarelo ocre com branco, nós vamos fazendo os detalhes desse telhado. Fazendo essas curvinhas aqui para dar noção de telha. Com o verde VCE com um pouquinho do preto cromático, eu venho dando batidinhas fazendo esse pequeno arbusto aqui embaixo. Venho com meu verde inglês puro, que é aquele verde mais clarinho, e vou dando outras batidinhas aqui em cima, trazendo a luz para esse arbusto. Vou colocar na minha paleta um pouco de amarelo de cádmio escuro, e também vou colocar amarelo de cádmio claro. Venho com terra de sombra queimada, jogando aqui por esse pedaço. Jogo também um tom de amarelo por cima, faço essas cores se misturarem. Venho passando nesse meio aqui um pouco de amarelo ocre, bem nessa estradinha. Com o preto cromático eu escureço as bordas aqui dessa estradinha de terra. E com aquele amarelo ocre com branco eu venho bem no meio dando umas jogadinhas para iluminar. Agora com o pincel molhado, naquele amarelo de cádmio, a gente vai dando batidinhas para deixar bem amarelado esse chão aqui. A gente joga tanto amarelo de cádmio claro quanto amarelo de cádmio escuro. E também posso vir com aquele marronzinho. Vamos lembrar que aqui tem a sombra desse P amarelo, então a gente vem com o preto cromático dando uma batidinha no lugar que tem a sombra da árvore. Também venho jogando esse preto cromático aqui embaixo, em alguns pontinhos, para trazer textura, luz, sombra para esse gramado aqui amarelo. Com o preto cromático, vamos fazendo o caule dessa árvore aqui. Vou pegar um pouco da cor alaranjado e vou começar a fazer as folhagens desse ipê. Vou dando batidinhas com esse pincel redondinho nos pontos que vão ficar as flores do ipê amarelo. Agora eu venho jogando na mesma batidinha por cima o amarelo de cádmio escuro. E para trazer a última luz, vamos jogar agora o amarelo de cádmio claro, para dar o último ponto de maior luz aqui para essa tela. Agora, com o pincel fino e o preto cromático, a gente vai vir puxando para dentro desse ipê os galinhos que passam por toda essa árvore. E puxem bastante, tá, pessoal? Porque é isso que vai dar todo um charme para essa tela. Para finalizar com um pouco de amarelo ocre, vamos clarear esse ladinho que está pegando luz do sol aqui do nosso tronco. E está pronta a nossa telinha. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.